podcast do transporte. O podcast do transporte agora vai à capital federal, ao Distrito Federal, falar de experiências com o usuário, com a mudança de percepção do usuário, que é a grande história hoje do transporte público. É Brasil afora, mudar uma percepção que o público tem do transporte coletivo, que é negativa porque ela vem do século passado, vem do tempo do essa linha é minha, e a prefeitura não tem nada a ver com isso, né? Então a gente está recebendo o José Xavier Costa, que é analista de transporte da CEMOB de Brasília, Xavier, e o Luiz Cláudio Burdino, que é diretor subsecretário de tecnologia da CEMOB. Eu vou começar com o Xavier. Como é que vocês tocaram essa mudança na percepção? Que ferramentas vocês adotaram? Lá em Brasília é exatamente isso que acontecia lá, né? O usuário, a gente tinha muito, a gente que trabalha em transporte já há um tempo, a gente percebia isso. O usuário chegava num ponto de ônibus, esperava por 15 minutos. Nossa, eu estou aqui no ponto de ônibus, estou esperando há 50 minutos, esse ônibus não passa, né? Essa era a percepção que ele tinha, que ficava um grande tempo naquele local, não tinha informação nenhuma, e abria qualquer canal de reclamação que ele podia, ele reclamava dizendo que a linha não passava, que demorava bastante, que não tinha segurança. E aí, com isso, a gente começou a procurar no mercado tecnologias que apoiassem, que dessem apoio tanto para o órgão gestor controlar o que o operador está fazendo e dar essa informação para o usuário de que aquele ponto que ele está, o veículo vai passar naquele horário que tem planejamento. E em Brasília, a gente optou por adotar algumas tecnologias, né? Um aplicativo que, a depender do local que ele esteja, ele consegue, por exemplo, num ponto de ônibus, escanear um QR Code e daquele ponto vai informar quais as linhas que vão passar e quanto tempo ela vai chegar por lá. Então, com isso, ele consegue se planejar desde a sala do escritório dele para chegar no ponto de ônibus, no horário que o ônibus realmente vai passar. A gente tem nos terminais, a gente colocou painéis de informação com os horários de partida, para a partida de saída dos veículos naqueles terminais, em cada box, por divisão, por horário, por operador. Então, ele consegue se situar muito bem lá com esse tipo de tecnologia. A gente está implantando e já está com uma aderência muito boa, uma ferramenta de IA, que é um chatbot, né? Você abre um contato no WhatsApp, planeja uma viagem, por exemplo, eu quero sair do ponto A para o ponto B. Essa IA te dá todo o planejamento, que linha que ele tem que pegar, quanto que ele tem que caminhar, se ele tem que integrar ou não, quanto ele vai pagar de tarifa. Então, esse tipo de tecnologia tem nos apoiado bastante, está trazendo o usuário do sistema de transporte para o nosso lado, porque ele acaba cobrando uma operação que é ruim. Se ele chega no ponto, identifica que aquele veículo não passou, ou então está no terminal, identifica que aquela partida não está acontecendo, ele consegue informar, inclusive, pelos próprios meios dessas ferramentas tecnológicas, informar o órgão gestor que o esperado não está acontecendo, e a gente consegue acionar a operação para que ela funcione direitinho. Então, é nesses moldes que está acontecendo. E esse aplicativo pertence à secretaria? Pertence à secretaria. É um aplicativo oficial do GDF, né, que se chama DF no Ponto. Não tem propaganda, não tem jogo do tigrinho. É um aplicativo que informa, inclusive, se tem incidentes nas vias, a gente consegue informar, sua linha vai atrasar, tente pegar uma outra via ou uma outra linha para chegar no seu destino. Realmente é um aplicativo de informação para o usuário sobre transporte público. Tá? Abrange muito mais do que só o sobe e desce. Tá. E aí, Burdino, essas ferramentas acabam gerando essa sensação de mais proximidade, essa sensação de o transporte público não é um inimigo que eu tenho que enfrentar diariamente, todo dia de manhã? Vocês sentem essa percepção? Algum resultado sobre isso? Não, com certeza. Com essas informações e tendo essas informações que antes os usuários não tinham, então eles conseguem pensar na melhor forma de ir de um ponto A pelo ponto B, e também eles têm como planejar como o Xavier falou, o tempo que ele vai chegar até a parada de ônibus e ficar um tempo menor possível. Um exemplo que resolve uma dor muito grande é uma mulher
pode, em vez de ficar 30 minutos esperando num ponto de ônibus, ela planeja, sabe o horário certo que o ônibus dela vai chegar, então ela vai 2 minutos antes para o ponto de ônibus, então o tempo que ela fica exposta naquele ponto é muito menor. Então, com a informação, a gente tira algumas dores que a gente tinha, né, em relação à segurança e em relação também ao como funciona o transporte. Acho que essa informação... A ideia me parece absurdamente simples, né? Significa usar a tecnologia e dizer, olha, eu estou aqui para te ajudar, estou aqui porque isso é um serviço público ao qual você tem direito. Exato. Até isso é uma percepção difícil, né? Até isso. Em Brasília a gente tem um caso que e aí parece novidade, mas quando a gente expõe assim para o usuário o que está acontecendo, eles ficam meio que, não, mas é isso mesmo. A gente tem um dia os feriados e os domingos, a tarifa é gratuita lá. E aí a gente acaba falando, isso aqui, na verdade, a gente está te devolvendo os impostos que você já paga, usuário. A gente você paga um volume de impostos, a gente está te devolvendo como benefício para que você consiga usufruir do transporte público, fazendo um bom uso dele para se divertir, por exemplo. Então, é isso que você está falando. A gente usa a tecnologia para tentar ter essa percepção, não só de segurança, né? Ter chega no ponto, não precisa ficar lá num ponto escuro 30 minutos. Né? Essa percepção de segurança que é um item importante. Mas, assim, o gasto o desembolso que eu tenho com impostos, ele está voltando para mim como benefício usando o sistema de transporte que é público. A gente está há algum tempo nessa área e a gente sempre espera qual vai ser o dia em que esse conjunto do que seja o transporte urbano, que a gente conhece aqui dentro, né, da Arena NTP, se perguntar para qualquer um, transporte é um direito? Opa, é sim. E sobre governos ou prefeituras fazerem subsídio? Tá certo. Então, assim, aqui isso é uma unanimidade. Mas na rua, ainda não é. Então, assim, a mudança passa não só pela sensação de fazer uma viagem daqui para lá e alguém te dizer, olha, atrasou, ou vai chegar tarde, ou vai chegar mais cedo, chega no ponto na hora, ela aproxima o público, aproxima o passageiro dessa noção de direito? Entendo que sim, porque ele passa a ter pertencimento, né? Quando eu faço uso, sei que no caso um dia de uma viagem gratuita, ele está entendendo que aquilo é um benefício que é público que tá fazendo, e é um benefício para toda a população, né? Que é custeado com algum desembolso que vem dos impostos, mas que é um benefício que está vindo para uma população e acaba atingindo várias pessoas, vários segmentos, melhorando até a questão da eficiência de comércio, etc. Mas quando você tem essa ideia de pertencimento, você acaba diluindo isso muito mais, né? E aí você acaba percebendo que o usuário acaba se engajando mais nessa questão de é um transporte é público, não é privado, é uma empresa privada, mas é um transporte público, e eu posso cobrar por ele. Eu posso cobrar a melhoria dele. E essa reclamação, ela chega ao GDF de uma maneira mais direta. Sim. E aí, tem resposta? Assim, a minha queixa, o ônibus que não passa, dá para responder pessoalmente? Nessas tecnologias que nós implantamos, a gente tem um canal de comunicação que o próprio usuário pode reclamar. Está numa viagem, o motorista não parou num determinado ponto que alguém acenou para a parada lá. De dentro do veículo, alguém pode reclamar, ou o próprio usuário que o ônibus não parou pode abrir um incidente, né? Uhum. No próprio aplicativo já nos mandar, e a gente já aciona lá ou fiscalização, ou aciona a própria operador para chamar o motorista para verificar o ocorrido, né? Fazer as tratativas adequadas. É uma microfiscalização. Traz o público, engaja, né? Porque esses são pequenos acidentes que normalmente não viram uma ocorrência. Não viram uma ocorrência. Né? Não, mas, eu passei por isso. Mas que podem virar, assim, por exemplo, lá no nosso caso, se é uma recorrência, se acontece sempre com a mesma viagem, no mesmo horário, na mesma linha, vira recorrência, a gente acaba acionando a fiscalização, que abre uma investigação e pode, inclusive, penalizar, né? Sim. As tratativas são dadas. Mas se é um caso isolado, por exemplo, foi
o motorista estava desprevenido, ou realmente Sim, o estava sim. lotado, né? Que é o que às vezes acontece, Sim. é um ponto fora da curva. Mas se é recorrente, a gente acaba acionando lá a fiscalização para Ou isso. seja, de todo jeito se dá uma satisfação. Dá, claro. Aconteceu isso ou não aconteceu isso, a gente está vendo, não. Tá... E sem uma burocracia, você falou do 162, acho que não. 156. É, o do 56, né? É. E lá em Brasília é 162. É. É um 56 também, né? É um 56. Que acaba tendo, lá a gente tem um pouco de alargado o tempo de resposta. Nesse caso do aplicativo, se uma coisa é muito quente, né? Você está lá, às vezes tem até uma inteligência artificial já separando, segmentando por assunto, você consegue dar uma resposta mais rápida para o usuário. Agora, isso vai mudar de governo para governo ou próximos? Há uma maneira de deixar com que isso vire uma política de governo, de Estado, não aí no caso uma de governo? A gente tem um plano de continuidade justamente para que isso se perpetue, né? E melhore. A gente está tentando sempre melhorar as nossas informações, né? Os nossos dados para transformar em informações para melhorar o transporte público como um todo e trazer, né, o beneficiário do transporte, né, para junto da gente, para a gente melhorar como um todo. E aí, sim, a percepção, né, com a coisa subjetiva, mas que a gente, com essas informações, com essas formas de prestar a informação e o serviço, engaja com o usuário, né? Certo. Tem algum número ou de aumento de reclamações? Como é que vocês avaliam? É assim, não, a gente é que vai mudando, né? Lá em Brasília a gente tem a frota mais nova do Brasil, essas tecnologias chegando junto, melhorando essa percepção de uso do transporte para o usuário. Aí as reclamações começam a mudar. O cara reclama, por exemplo, que a luz de dentro do veículo tem uma apagada e uma acesa. Que um determinado motorista passa no quebra-mola com a velocidade e o outro da mesma linha, num outro horário, passa mais devagar. As reclamações começam a mudar e tem um monte de... Assim, aí você percebe que o que é o foco lá, que é uma viagem, que o usuário chegando do ponto A ao ponto B está atendido, e a gente começa a tratar outros assuntos que realmente fazem parte do sistema, mas que não são tão consistentes. Cria outro tipo de demanda. Outra demanda, ou seja, ele começa a prestar atenção no que ele não percebia. No detalhe que ele não percebia. Mas, ao mesmo tempo, ele tem a sensação, ok, mas eu estou indo de lá para cá. Lá para cá, isso. É uma tarefa, hein? E é uma melhora contínua. Não, mas isso a gente já sabia que ia acontecer, né? E, quem já trabalha com transporte percebe que você está melhorando um ponto, vai acontecer outra reclamação, você tem que atuar naquela reclamação. E é um processo contínuo, realmente. Mas o ar-condicionado não está legal. É por aí. O ar não está legal. A gente ouviu uma reclamação uma vez que o motorista mandando na velocidade da via, ele tinha que andar um pouco mais rápido porque o passageiro queria chegar mais rápido em casa. Esse tipo de reclamação que está pintando. Eu diria que é um bom problema. É um excelente para a gente, que os problemas de base a gente já está conseguindo resolver, está entregando a pontualidade, o veículo chegando, veículos novos, veículos sem quebrar, né? A lotação adequada para o nível de serviço prestado. Então, esses problemas básicos a gente resolve. Que isso precisa estar junto com a ideia de criar algum tipo de conexão, então o serviço precisa estar bem, né? Exato, com certeza. E esse retorno do usuário é que a gente consegue calibrar para saber se o serviço está bem ou não. A gente vai medindo de acordo com essa interação que a gente tem com os usuários. Muito bem. Desejamos muita sorte à experiência de Brasília, que, assim, há quantos? 10, 15 anos, enfim, talvez no começo do século, me surpreendia muito, porque lá você pisava na faixa e o veículo parava. Até hoje é assim. Até hoje é assim? Hoje é assim. Eu acho isso luxuoso. Para quem vive em São Paulo... É uma marca registrada de Brasília. E aí, assim, eu estava atravessando a rua com gente de Brasília, eu falava, não, pera, deixa ele não vai parar. Vem, você está em Brasília. Virou um ponto de orgulho, né? É isso mesmo. Brasília, né? Esse é um dos pontos fantásticos do Brasil. O Brasil tem coisas fantásticas, essa é uma delas. Que bom, que bom. Parabéns a Brasília, então. Boa sorte, sigam em frente. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.
Podcast do Transporte.